Bem-vindos, amigos, ao Prophecy Odyssey, um estudo bíblico espetacular. E você pode conhecer o futuro. E somos muito gratos por todos os nossos amigos que estão participando da nossa audiência ao vivo aqui na cidade de Nova York e na minha cidade natal. Não tenho voltado há algum tempo. Tem sido divertido viajar e ver alguns dos locais conhecidos. Quero novamente dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo online ou pela televisão. E queremos incentivá-los e lembrá-los de que neste momento este é um programa ao vivo. Enquanto falamos, você pode estar enviando uma mensagem de texto para seus amigos e dizer a eles que a Prophecy Odyssey começou. E você pode simplesmente acessar o site do Prophecy Odyssey. Pode assisti-lo ao vivo ou por meio de vários outros. É da internet, sites de mídia social onde ela está sendo transmitida. Estamos realizando uma série de estudos que tratam de alguns dos temas mais importantes da profecia. E estou muito grato por nossa audiência ao vivo aqui esta noite, porque vocês terão um estudo bíblico de força industrial. Estamos falando de algo muito importante que abrange um grande período do tempo bíblico. Vamos cobrir 1000 anos. Em cerca de 50 minutos. Trata-se do grande dia do julgamento. E, como sempre, gosto de começar com alguns fatos surpreendentes da história ou da ciência. E hoje vamos falar sobre... Acabei de ler um livro sobre Napoleão, que foi um personagem e tanto, famoso e infame. Ele conquistou grande parte da Europa no século XIX. E começou como um cabo brilhante. Ele estava lidando com a artilharia da Córcega, que não era da França. Ele subiu na hierarquia do exército francês durante a Revolução Francesa. Ele era extremamente inteligente, era um prodígio. Conseguiu chegar ao controle da nação da França e do exército. Depois foi de batalha em batalha até conquistar grande parte da Europa. Na verdade, ele implementou algumas boas mudanças no governo que ainda são mantidas. Algumas das leis napoleônicas, mas milhares de pessoas morreram nessas guerras. Por fim, algumas das outras nações da Europa, lideradas principalmente pela Inglaterra, lutaram com ele e ele foi derrotado. Então eles baniram-no para a ilha de Elba. E no ano do ano ele foi derrotado. Ele foi enviado para lá e deveria viver até o fim de seus dias. Eles lhe deram um certo orçamento e alguma liberdade da qual ele abdicou. Mas, sabe, ele não suportava seu isolamento. Ele estava tão acostumado a ser o imperador, a ter todo aquele poder e de repente perder tudo isso. Mas depois de cerca de 1 ano, ele conseguiu uma fuga ousada. Cerca de 1000 soldados se juntaram a ele. Ele voltou a entrar em Paris, retomou o governo e conseguiu travar outra guerra de 100 dias contra a Europa. Parecia que ele poderia assumir o controle novamente, mas acabou sendo derrotado. Mesmo depois de ter tido tempo para pensar sobre o assunto, ele não conseguiu mudar. Ele queria ser o governante do mundo. Helena, o posto avançado mais remoto do domínio britânico, no meio do nada, onde ele acabou morrendo. Bem, isso me faz pensar em uma história da Bíblia. Portanto, se vocês tiverem suas Bíblias, abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 20. Obviamente, estamos nos aproximando do fim da Bíblia. Apocalipse 22 é o fim da Bíblia. O capítulo 20 fala de algo chamado milênio e está relacionado com o grande dia do julgamento. Peguem suas Bíblias, versículo 1, capítulo 20, Apocalipse. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do poço do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e fechou-o, e pôs sobre ele um selo, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Mas depois dessas coisas ele deve ser solto por um pouco de tempo. Você pode pular para o versículo 7. Agora, quando os 1000 anos tiverem expirado, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar mais uma vez as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Eles cobrem a terra como uma nuvem.
e foram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Essa é a nova Jerusalém que descerá no próximo capítulo. E desceu fogo do céu da parte de Deus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Do que isso está falando? Como é possível que o demônio esteja preso por 1000 anos? E se você tem o diabo amarrado, por que diabos você o soltaria? Certo? Sim, muitas pessoas não sabem muito sobre o milênio, embora seja um período de 1000 anos muito importante na Bíblia. Agora, alguns de vocês não estavam aqui. E, portanto, talvez não tenham visto onde ilustrei que há 7 épicos na história da Bíblia. A Bíblia nos diz no capítulo 3 de 2 Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Pedro está citando o Salmo 90, onde diz que 1000 anos à sua vista são como um dia que se acaba. Assim, quando você soma as idades na Bíblia, ela nos diz que Adão viveu 930 anos. E você começa com Adão. E depois de 2000 anos, chegamos à época de Abraão. Portanto, nos primeiros 2000 anos, temos a epopeia dos patriarcas. Deus compartilha o evangelho por meio dos patriarcas. Adão, Enoque, Matusalém, Noé. Havia algumas pessoas fiéis, Sete e assim por diante. Depois Abraão, ele é chamado para sair de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão e diz: vou dar à sua nação os oráculos da verdade. O Messias virá por meio de seus descendentes. Nos 2000 anos seguintes, de cerca de 2000 a.C. até 4 a.C. Bem, na verdade, de 2004 a.C. a 4 a.C. foi quando Jesus nasceu. Mais 2000 anos, a próxima epopeia. Você tem Deus pregando o evangelho por meio? E nação judaica para os guardiões da palavra. Eles apresentaram Jesus como o Messias ao mundo e as Bíblias e as Escrituras se espalharam por toda parte. Então Cristo nasceu. Cerca de 4 anos antes de Cristo. Eu sei que você está se perguntando, como Jesus pôde nascer 4 anos antes de Cristo? Quando eles estabeleceram esse método de datação, fizeram uma suposição fundamentada. Anos depois, descobriram que estavam errados. Porque sabemos que Herodes o Grande, que queria matar Jesus ainda bebê, ele morreu em 2 anos antes de Cristo. Cristo tinha de nascer antes de morrer, e sabemos que Jesus foi batizado no 15º ano de Tibério César, 27 de Cristo, quando tinha 30 anos de idade. Portanto, não deixe. Isso confunda você. Acho que já confundi você. De qualquer forma, há 2000 anos. Darei. Abraão até Cristo. Agora, aqui estamos nós hoje. 2000 anos depois de Cristo. Total de 6.000, se o Senhor é como 1000 anos, nós somos como 6.000 anos. E então viveremos e reinaremos com Cristo por um sábado de 1000 anos. Você sabe, os judeus tinham um programa em que você cultivava a sua terra por 6 anos e depois a deixavam desolada por 1 ano. Deixe-me ler algo para vocês na Bíblia. Se tiverem suas Bíblias com vocês ou se estiverem assistindo em casa, vão para o último capítulo de 2 Crônicas. Há uma declaração muito interessante que fala sobre o que aconteceria com os filhos de Israel aqui. Deixe-me voltar. Tenho todas essas pequenas abas marcando as diferentes passagens aqui. 2 Crônicas, capítulo 36. Os filhos de Israel são levados para a Babilônia. Eles não estavam guardando o sábado anual de 7 anos. A cada 6 anos eles cultivavam suas terras. Em seguida deveriam deixá-la descansar. A cada 6 anos eles poderiam ter um servo hebreu, mas deveriam deixá-lo livre. Eles não os estavam liberando, não estavam deixando a terra descansar. E Deus disse: se vocês não quiserem fazer isso voluntariamente, vou forçá-los. E durante esses 490 anos em que não descansaram na terra, vou tirar 1 ano e colocá-los em cativeiro. E farei com que a terra guarde o sábado. Aqui está o que diz. Em 2 Crônicas, capítulo 36... lendo o versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra gozasse os seus sábados, enquanto estivesse desolada durante 70 anos. Ela guardou o sábado para cumprir 70 anos. Portanto, quando a terra de Israel estava desolada, a Bíblia diz que ela estava guardando o sábado.
Durante o milênio, este mundo está desolado, guardando o sábado. Isso significa que estamos à beira de, pode-se dizer, o pôr do sol para o mundo. E então haverá 1000 anos em que viveremos e reinaremos com Cristo. Portanto, vamos começar nossa lição sobre esse período milenar. Pergunta número 1. O que começa? Que eventos marcam o início dos 1000 anos? Resposta. E 1 Tessalonicenses 4:16. Não se esqueça de que você pode dizer as respostas em azul. Isso ajuda outras pessoas a preenchê-las. O próprio Senhor descerá do céu com um brado e os mortos em Cristo ressuscitarão. O início do milênio é marcado pela vinda do Senhor. Esse é o evento supremo da história que marcará isso. E não sei quanto a vocês, amigos, mas estou ansioso por isso. Sabe, em Atos, capítulo 1, é dito que os discípulos viram Jesus subir nas nuvens e que ele voltará nas nuvens da mesma forma que veio, mas seus pés não tocam o chão. Ele disse aos discípulos, João 14, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei novamente. Você acredita em Jesus? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. De fato, temos uma pequena visão da segunda vinda bem aqui. Estou me perguntando se eu pudesse pular nesse buraco, o que aconteceria? Isso é incrível, a realidade que eles têm aqui. Você tem a segunda vinda de Jesus. Você sabe, o que são as nuvens? É H2O? Não, se você olhar no Salmo 1:4, seus ministros, os anjos, seus espíritos ministradores, ele virá em nuvens de glória. Os anjos são seres brilhantes, são nuvens de luz. Às vezes os anjos são chamados de estrelas. O que você acha que era a estrela que os sábios seguiram? Não era um asteroide ou um cometa que estava pairando sobre a casa em Belém. Era um grupo de anjos que lhes pareciam estrelas. E assim Cristo está chegando, diz o texto, e todos os anjos com ele. Quão brilhante você acha que isso será? Mas seus pés não tocam o chão, como nós somos apanhados. Portanto, se alguém começar a andar por aí dizendo que é Jesus, Cristo não disse que haverá muitos falsos cristos? Não se deixem enganar por isso. O próprio Senhor descerá do céu, morto aos olhos de Cristo. Em Apocalipse 20, o que eles fazem? Eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. Agora na profecia, às vezes um dia equivale a 1 ano. Por isso alguns estão se perguntando se são 1000 anos espirituais ou 1000 anos literais. Acreditamos que são 1000 anos literais. Ou por alguns motivos. Quando Jesus vier, entraremos na eternidade. Temos nossos corpos glorificados. Deus não está mais usando a Bíblia para falar conosco. Estamos falando com Ele face a face. Portanto, trata-se de 1000 anos literais, assim como são 6.000 anos literais desde a época de Adão até os dias atuais. E novamente, estamos dando aproximações aqui. Ninguém sabe o dia nem a hora, amém, da vinda de Jesus. Pode ser mais tarde do que você imagina, porque a Bíblia diz que Ele é um longo sofredor para nós. Não queremos que ninguém pereça. Ele está esperando o máximo que pode para salvar o máximo que puder. Pode ser mais cedo do que você imagina. Pois ele disse, na hora em que não penseis, virá o Filho do Homem e o consumará em justiça. Portanto, não tente prever o dia ou a hora da vinda de Cristo. Agora você vai me ouvir usar a palavra milênio. A palavra milênio não aparece na Bíblia. É apenas um termo teológico. É uma combinação de 2 palavras gregas. Acho que na verdade é latim, milai e annum. E significa apenas 1000 anos. Portanto, se você me ouvir dizer milênio, significa apenas o período de 1000 anos do qual estamos falando. Encontra-se principalmente no capítulo 20 de Apocalipse. Como Karen disse, eu não dei a segunda resposta. Obrigada. Eles vivem em Cristo. Eles vivem com Cristo por 1000 anos, mas o restante dos mortos não vive novamente até que os 1000 anos terminem. Quando os 1000 anos terminarem, essa é a primeira ressurreição. Fico feliz por ter lido isso. Isso é muito importante. Se os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e são os salvos, quem são os outros mortos? Eles são os perdidos. Há apenas um outro grupo restante, certo? Se todos os bons são salvos, então o que resta? Os maus. E assim eles não aparecem até o fim. Jesus disse que há 2 ressurreições. Está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Para os que fizeram o bem, a ressurreição da vida.
os que fizeram o mal, a ressurreição da condenação ou a ressurreição da condenação. Você encontra isso também no capítulo 12 de Daniel. Naquela época, Miguel se levantará, o grande príncipe que representa os filhos de seu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existiu uma nação até aquele tempo. E nessa ocasião, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. A Bíblia separa essas ressurreições em 1000 anos. Vamos falar mais sobre isso. Número 2. O que mais acontecerá na primeira ressurreição? Resposta, 1 Coríntios 15, versículo 51. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos o quê? Transformados em um momento, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Diz que ele transformará nosso corpo humilde para que seja conforme o seu corpo glorioso. Corpo glorioso. Agora, amigos, não sei se vocês já pensaram nisso, mas haverá uma geração de pessoas vivendo no mundo. A que não morrerá. Não tenho necessariamente medo da morte, mas se eu pudesse escolher, preferiria estar nesse grupo. Acho que todos nós temos uma aversão natural à morte. Acho que Woody Allen disse, não tenho medo da morte, só não quero estar lá quando ela acontecer. Portanto, eu não deveria estar citando, desculpe-me. Mas é assim. Sabe, há uma experiência em que Jesus aparece no Monte da Transfiguração. Em vez disso, Jesus está no Monte da Transfiguração e Moisés e Elias aparecem. Moisés morreu, mas foi ressuscitado em uma ressurreição especial. Você leu sobre isso no livro de Judas, versículo 9. Elias não morre, ele é transladado. Isso significa que ele é arrebatado. E vai para o céu sem morrer. Quem mais foi para o céu sem morrer? Enoque? Não, algumas pessoas. E haverá um grupo inteiro de pessoas na segunda vinda que não morrerá. Mas em um momento, em um piscar de olhos, receberemos nossos corpos glorificados e seremos arrebatados no ar para encontrar aqueles que acabaram de ser ressuscitados. Amém. Quero fazer parte desse grupo. Se o Senhor me pedir, essa será a minha primeira opção. Mas eu só quero ser salvo. Amém. O que acontece com os ímpios? Você pode ler sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Então, o iníquo, que significa o anticristo, não está falando especificamente sobre o diabo aqui. Significa o elemento humano. Depois, o iníquo e todos os ímpios. A quem o Senhor fará o quê? Destruirá com o resplendor da sua vinda, a vinda de Cristo, e a glória de Deus será como um lança-chamas. Para os iníquos, mas não vai ferir os justos. Quantos se lembram de quando aqueles 3 hebreus estavam em uma fornalha ardente com Jesus e não se queimaram de forma alguma? A única coisa que foi queimada foram as cordas que os prendiam. Você pode passar pelo fogo, mas Cristo diz, eu irei com você. Alguns passaram pelo fogo, outros pelo dilúvio, outros pela água, mas todos pelo sangue. Amém. Então você pode ler em Apocalipse 16, versículo 18, versículo 20 e 21, houve um grande terremoto. É assim que se chama na Califórnia, eles sempre dizem que um dia teremos um grande terremoto. Eles acham que se algum dia tivermos um terremoto em São Francisco, como o que aconteceu no Alasca em 1964, ou o que aconteceu na Indonésia em 20.004, se tivermos algo com 9 graus na escala Richter, isso vai nivelar completamente a função. Ou em Los Angeles, vivemos em uma zona de falha. Lá, não tanto em Sacramento, onde moramos, pois teremos propriedades à beira-mar se isso acontecer. Mas as pessoas que estão na falha de San Andreas sofrerão um grande abalo. Isso não é nada comparado a este. Este será de 55 graus na escala Richter. Os montes são engolidos, as ilhas desaparecem, a terra inteira está tremendo como uma cana ao vento, diz a Bíblia. Como um terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, todas as ilhas fugiram e os montes não foram encontrados. E uma grande saraivada cai do céu sobre os homens. Diz que as pedras de granizo pesam 1 talento. Agora, há alguma discordância entre os estudiosos, porque eles têm o talento egípcio e o talento hebraico e o talento babilônico. Mas isso não importa, porque eles estão em algum lugar entre 55 e 75 libras. Pedras de granizo, se você pode imaginar isso. Apocalipse 20, versículo 1 e 2, e durante esse tempo, e um anjo
Provavelmente Gabriel, que assumiu o lugar de Lúcifer, agarrou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Em 1 minuto falaremos sobre como ele foi amarrado e onde ele foi amarrado. Pergunta número 3. Quem ressuscitará na segunda ressurreição? E quando isso ocorrerá? Já falamos sobre isso, mas vamos ler os versículos. Todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, o que terão feito? O mal. Então quem está nessa ressurreição? Os perdidos. Eles não confessaram e não abandonaram seus pecados. A ressurreição da condenação. Agora, quantos aqui fizeram o mal? Todos nós pecamos. Portanto, nossa única esperança é ter nossos pecados perdoados. Mas se não estivermos sob o sangue, se não tivermos nos rendido a Jesus, estaremos na ressurreição errada. A propósito, se você sair da sepultura e ainda tiver rugas, isso não é bom. Você está na ressurreição errada. Se você sair da sepultura e olhar para a sepultura ao seu lado e lá estiver Adolf Hitler, isso não é bom. Você está na ressurreição errada. Ele diz, acho que não li isso. O mal e a ressurreição da Bíblia chamam isso de condenação para condenar. Jesus disse, eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Já estamos condenados por nosso pecado, precisamos ser salvos dessa condenação, estamos sob a lei, Jesus quer nos salvar da penalidade da lei. Amém? O restante dos mortos, Apocalipse 20:15, não voltará a viver até que se completem os 1000 anos, ou seja, quando os 1000 anos terminarem, e os ímpios serão ressuscitados para um julgamento. Mas é mais do que apenas o julgamento. Observe aqui, número 4. Qual é a condição do mundo durante os 1000 anos? Falamos sobre os eventos que iniciam os 1000 anos. Jesus vem, somos arrebatados para encontrá-lo. Se estivermos vivos, receberemos nossos corpos glorificados. Os mortos em Cristo ressuscitam com corpos glorificados. Lembro-me de mostrar uma imagem, acho que a mostrei há 1 minuto na tela, de uma mãe abraçando seu bebê na ressurreição. Depois do programa, uma senhora veio até mim em lágrimas e disse, você pode me dar essa foto? Ela disse, perdi 2 filhos. E ela disse, eu só espero vê-los novamente na ressurreição. E haverá grandes reencontros nessa época, amigos. Então qual é a condição do mundo durante os 1000 anos? Eis que o Senhor faz a terra, o quê? Esvazia e a desperdiça. Não, espere. Alguns de vocês estão dizendo, pastor Doug, pensei que vivêssemos e reinássemos com Cristo aqui embaixo. Você sabe, há bons cristãos por aí, há 2 grupos principais. Um grupo acredita que estamos aqui na terra. Se você ler os livros deixados para trás, ou seguir Hal Lindsey ou Tim LaHaye, eles acreditam que estamos aqui na terra durante os 1000 anos. Os protestantes tradicionais acreditam que estamos vivendo e reinando com Cristo em glória durante os 1000 anos. A Bíblia diz que estamos com Ele e que os ímpios serão destruídos. O grupo Left Behind, deixados para trás, diz que os justos que têm vida eterna estão reinando sobre os ímpios que ainda estão morrendo. Não sei quanto a você, mas eu não quero reinar sobre os ímpios. Quero estar com Cristo. Vamos descobrir o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, qual é a condição da terra? Eis que o Senhor esvazia a terra, Ele a desperdiça. Leia em Jeremias 4, versículo 23. Contemplei a terra e de fato ela estava sem forma e vazia. Agora, se eu parar por aqui, você vai pensar, bem, isso parece com Gênesis. É preciso continuar lendo. E os céus e não tinham luz. E vi os montes, e de fato tremiam, e não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Isso significa que elas estavam lá, mas agora se foram. Continue lendo. E a terra frutífera era um deserto e todas as suas. Cidades foram destruídas, a terra está coberta de cidades destruídas. Por quê? Por causa da presença do Senhor e do furor de sua ira. Veja que o Senhor, quando começou a criação, a terra era sem forma e vazia. E Ele a tornará sem forma e vazia novamente antes de recriá-la. Essa terra será um lugar escuro, desolado e destruído. O diabo terá que ver os resultados de seu governo por 1000 anos. Ele está preso. Ouça este versículo. Jeremias 25, 33.
Naquele dia, os mortos do Senhor serão desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Eles não serão recolhidos ou enterrados. Esse não é um pensamento muito bonito. Mas o que poderia explicar isso? Você percebe? E o cenário deixado para trás da profecia? Não há tempo em seu esquema quando a terra estiver desolada. Não há nenhum momento em seu esquema em que esteja coberto de mortos e ninguém para chorar ou enterrá-los, porque todos se foram, todos estão mortos, as cidades estão destruídas, todos os pássaros fugiram. Ele sempre tem coisas acontecendo por aqui. Mas a Bíblia é bem clara. Assim como Nabucodonosor levou os judeus para a cidade dourada da Babilônia e a terra de Israel ficou desolada, até que eles fossem libertados para voltar para casa novamente. Este planeta ficará desolado até que a nova Jerusalém desça de Deus. Em que direção iremos quando Jesus vier? Somos arrebatados. Ele diz: vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, os receberei e os levarei para as mansões. Eu já preparei. Não é até Apocalipse 21. Eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus. Portanto, esta terra está desolada. Você pode ler de fato em Ezequiel que ele fala sobre uma visão do vale de ossos. Você já ouviu falar disso? Então os ossos voltam à vida. Há uma ressurreição. Um fato surpreendente. Nos anos 40, alguns britânicos estavam no alto do Himalaia e se depararam com um vale muito frio a 16 mil pés de altitude. Ele quase nunca descongela e estava repleto de centenas de ossos de seres humanos. E eles não sabiam o que havia acontecido? Não foi uma avalanche, não parecia ser. Não parecia ter sido uma avalanche com base na topografia e não parecia ter havido nenhuma arma. E ainda assim, havia todas essas pessoas e muitas delas não haviam se decomposto totalmente. Elas, você sabe, estavam parcialmente congeladas. E isso foi um mistério durante anos. Finalmente, com base nos ferimentos, descobriram que eram peregrinos que estavam atravessando as montanhas, possivelmente do Paquistão para a Índia, centenas deles que foram pegos por uma tempestade de granizo. Não havia árvores e nenhum lugar para se esconder. E eles foram mortos, um vale de ossos. Você consegue imaginar a terra quando estiver coberta de mortos? Agora, quem está preso aqui na terra? O demônio, por 1000 anos. Onde estarão os santos durante os 1000 anos e o que estaremos fazendo? Ele diz: voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam com Jesus. É como um sábado de 1000 anos. Você sabe, a Bíblia diz que 6 dias você trabalha no 7º dia. Nós vamos e nos reunimos com outros crentes. E geralmente você não fica em casa, você vai se reunir. Vamos passar um sábado de 1000 anos com Jesus no reino. Amém. E há coisas acontecendo lá sobre as quais falaremos. Mas estamos vivendo e reinando com Cristo. Não estamos reinando sobre os ímpios. Jesus disse que nos sentaremos em 12 tronos, reinando sobre as 12 tribos. Estamos reinando sobre os redimidos. Estamos sendo embaixadores do Senhor em todo o universo. Eu não quero reinar sobre os iníquos. Você quer? Não. Eu vi tronos. Eis o que estamos fazendo. Leia em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu vi tronos, e eles se sentaram neles, e o julgamento foi confiado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Agora, que tipo de julgamento está ocorrendo durante esse período? Vou ler a segunda parte da resposta daqui a pouco. Quando você chegar ao céu, teremos perguntas. Quantos de vocês terão perguntas? Dizem que haverá 3 surpresas quando você chegar ao céu. A surpresa número 1 é que você estará lá. A surpresa número 2 é que haverá algumas pessoas lá e você pensará: como elas chegaram aqui? Pense nisso por um minuto. Se você conhece sua Bíblia, Estevão, o mártir, está no céu. E seu anjo está lhe fazendo uma visita guiada. E ele diz que aqui está sua bela mansão e que você tem essas estrelas em sua coroa porque foi o primeiro mártir. Você defendeu Jesus e há um desfile que passa e os anjos estão carregando Paulo em seus ombros nesse desfile. E Estevão vai. O que ele está fazendo aqui? Da última vez que eu vi, ele era cúmplice do meu assassinato. Vocês costumam fazer um bom trabalho, mas sabem, cometeram um erro. É melhor verificar seu software. O Paul não deveria estar aqui. E o anjo diz: Stephen, qual foi sua última oração? Bem, eu orei: Pai, não lhes imputes este pecado.
Bem, Deus ouviu sua oração. Ele perdoou Saulo e Saulo se converteu. Ele se tornou Paulo. Ele se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Escreveu quase metade do Novo Testamento. E há muitas pessoas aqui, por causa de sua oração por Paulo, Deus o perdoou. Portanto, teremos um julgamento em andamento, e julgar não significa que você está sentado em um banco com um martelo dizendo culpado, inocente, culpado, inocente. Significa que você está avaliando as evidências. Teremos muitas perguntas. Haverá alguns reencontros interessantes. Sabe, a história de Davi e Batseba e Urias. Urias era um homem piedoso. Ele era um dos homens poderosos de Davi e estará no céu. E a Bíblia parece dizer que Batseba também estará lá. Ela se arrependeu. E a mãe de Salomão. E Davi estará lá. E eles terão que ter uma pequena conversa. Quando chegarem lá. Amém. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho muitas perguntas. Tenho personagens bíblicos com quem quero conversar. E é só entre mim e você. Preciso perguntar a Jacó. Como é que ele não sabia que era Leia até amanhã, em sua lua de mel? Será que sou o único que se perguntou isso? Portanto, teremos muitas perguntas. E eu lhe disse que há 3 surpresas. A terceira surpresa é que você vai dizer: onde está o pastor fulano de tal? Onde está a irmã fulana de tal? A diaconisa, o diácono? Eles sempre foram muito espirituais. E abraçavam suas Bíblias toda semana. E davam estudos bíblicos. E o anjo disse: venha comigo e eles vão nos levar para a biblioteca. Sabe, cada coisa secreta que dissemos está registrada. Recebi um aviso pelo correio. E abri esse envelope do condado de Placer. E dizia: você está sendo multado por uma inversão de marcha ilegal. Eu disse: eu não fiz uma inversão de marcha ilegal e nem sequer estava lá. Peguei o documento. E lá estava uma foto minha, com cara de culpado. E pensei: sim, eu estava lá. Pray so. E o anjo nos levará até lá e nos mostrará a fita. Sabe, a Bíblia diz que as coisas feitas em segredo serão proclamadas do alto do telhado. Quero meus pecados sob o sangue de Jesus, amigos, porque não quero que vocês vejam minhas fitas. E vocês querem seus pecados sob o sangue de Jesus, mas as pessoas cujos pecados não foram perdoados não serão. Tudo estará nu e aberto aos olhos. Por isso queremos ser novas criaturas e ter nossos pecados lavados. Portanto, estaremos julgando. E repare que a segunda parte da resposta diz que você não sabe. Vamos colocar isso de volta na tela. Que o quê? Os santos julgarão o mundo. Você não sabe que nós julgaremos os anjos? Os anjos, e o que estamos fazendo é julgar o julgamento de Deus. E será que estamos julgando os anjos bons? Existem anjos maus? Quantos de vocês já foram tentados? Percebem que não é Satanás? Satanás nem mesmo sabe quem é a maioria de vocês. Ele não sabe tudo. De fato, certa vez os demônios disseram, alguns jovens estavam tentando expulsar um homem que tinha um demônio, e o demônio os espancou. Espancou esses 7 rapazes e os expulsou feridos e nus. E o demônio disse: vocês estão tentando me expulsar em nome de... O Jesus que Paulo prega, ele disse: eu conheço Jesus. Aqueles anjos conheciam Jesus antes de serem expulsos. E o anjo disse: e eu conheço Paulo. O demônio sabia quem era Paulo, mas eu nem conheço você. Portanto, os anjos, esses anjos maus, mas há anjos maus que conhecem você, porque além de Deus ter dado a você anjos da guarda, o diabo provavelmente tem alguém de olho em você. Vamos olhar para esses anjos e dizer: eu me lembro do que aquele cara fez comigo. Aquele anjo, eu me lembro de todas as vezes que ele me tentou. Tentei seguir o Senhor, ele tentou me derrubar, tentou me desencorajar. Perdeu. Vamos julgar esses anjos maus que têm nos arrastado para baixo. Número 6. O que acontecerá no final dos 1000 anos? Acho que não gastei muito tempo falando sobre isso. Então deixe-me fazer uma pausa aqui antes de responder a essa pergunta. O que é o poço sem fundo? A Bíblia diz que Satanás está preso em um poço sem fundo.
Essa não é a melhor tradução. Você a encontra na King James e em algumas outras. A palavra grega é Satanás está preso no abusos. E essa palavra abusos é a mesma palavra que você encontra no Antigo Testamento grego, onde diz que no princípio Deus criou o mundo e a palavra era vazia. Abusos. Isso significa que era como um vazio, caótico. É um mundo sem pessoas para tentar ou manipular. Vou lhe dar mais uma prova. Se você ler no livro de Marcos, capítulo 5 e Lucas, capítulo 8, esse homem está cheio de demônios e os demônios dizem a Jesus: somos uma legião, não nos lance em ti. A palavra ali é profundo. A palavra em grego é abusos, a mesma palavra de Apocalipse 20. A mesma palavra que traduziram como poço sem fundo. Por que o tradutor King James? Eles foram criativos no final da Bíblia. Poço sem fundo. Mas a palavra é abusos e significa o vazio, a escuridão onde os demônios estão acorrentados porque não tem nada para fazer. Veja, os demônios são viciados em trabalho. O que o demônio vai fazer durante 1000 anos quando não há pessoas para possuir, tentar ou manipular? E quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado, eles disseram: pelo menos deixe-nos possuir os porcos, dê-nos algo para possuir. Durante 1000 anos não há nenhum homem na terra. A terra é uma escuridão. É um vazio novamente, é um abuso. Satanás está preso neste planeta. Ele e seus anjos vão persegui-lo e dizer: você nos disse que se o seguíssemos, as coisas seriam melhores. Agora veja o que aconteceu. Vai ser terrível. Uma das razões pelas quais Deus está lhe dando 1000 anos antes de destruí-lo ficará evidente em apenas um momento. O que acontecerá no final dos 1000 anos? O texto diz que naquele dia virá, o Senhor virá. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Será que algum dia Jesus fará um touchdown? Ele, quando vier da próxima vez, nós subiremos. No final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu, vinda de Deus. Mas antes que ela se estabeleça, Zacarias 14 diz que ele sai da cidade. Seus pés tocaram o Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? O texto diz que ele subiu, ele levou os seus discípulos de Betânia para o Monte das Oliveiras. E subiu. Foi no Monte das Oliveiras que ele lhes falou sobre sua segunda vinda. Ele está voltando de onde saiu. E diz que seus pés tocarão o local e ele formará um grande vale. Você sabe, o mundo inteiro está desolado. Ele tem que preparar um alicerce limpo com 375 quilômetros quadrados, porque essas são as dimensões da Nova Jerusalém. E ela se estabelece nesse vale que ele prepara. Diz no Monte das Oliveiras, que fica de frente para Jerusalém a leste, e o Monte das Oliveiras se dividirá em 2. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus orou no jardim do Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A propósito, quando Jesus toca o Monte das Oliveiras e cria esse grande vale, as dimensões da Nova Jerusalém e desse grande vale são tão grandes que abrangem completamente a terra de Israel que Deus prometeu a Abraão. Então, quando Deus prometeu a Abraão: vou lhe dar esta terra, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. E ele levou Moisés ao Monte Nebo. Ele disse: quero que você veja a terra prometida. Tudo o que Deus prometeu àquele povo, eles receberão literalmente. Será naquele território durante aquele período. E haverá muito espaço para vocês, amigos. É quase tão grande quanto o estado de Oregon. Haverá muito espaço. Não se preocupem com o fato de que Deus vai ficar sem espaço. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Isso acontecerá no final dos 1000 anos. Diz o seguinte: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu de Deus, preparada como uma noiva, porque sua igreja está na cidade e nós somos a noiva de Cristo. Preparada como uma noiva adornada para seu marido. Lindo. A Bíblia diz que ele virá buscar uma noiva sem mancha, nem ruga, nem qualquer mácula, porque fomos lavados. Lavamos nossas vestes e as branqueamos no sangue do Cordeiro. Amém. O que acontece em seguida para libertar Satanás de sua prisão? Agora o demônio teve 1000 anos para pensar sobre tudo isso e pede desculpas. Como Napoleão ele pode mudar? O que acontece depois? Quando os pés do Senhor tocam o Monte das Oliveiras e ele chama os ímpios. A Bíblia diz que o restante dos mortos não viverá até que se completem os 1000 anos. No final dos 1000 anos, uma nova Jerusalém desce e os ímpios são ressuscitados.
Aí é o poder de Cristo que os ressuscita. O diabo não pode ressuscitar ninguém. Mas agora eles estão sendo ressuscitados para o julgamento. E diz que o restante dos mortos, Apocalipse 20, versículo 5, eles não viverão até que se completem os 1000 anos. Agora, quando os 1000 anos terminarem, Satanás será o quê? Libertado de sua prisão. Por que ele é libertado de sua prisão? Porque até agora ele não tinha ninguém para tentar manipular. Agora, de repente, ele vê todos os ímpios que já viveram. Quantos serão? Quero dizer, há 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Bom, é claro que agora há mais do que nunca. Mas se você voltar no tempo, diz que eles cobrem a terra como uma nuvem. O número deles é como a areia do mar. Agora quero que você vá até a sua Bíblia. Espere, deixe-me ver. É o próximo versículo? Quero dizer, deixe-me ler o próximo versículo aqui. Número 8. Acho que assim fica mais claro. O que Satanás fará quando os ímpios forem ressuscitados? Diz que Satanás sairá para enganar. O que ele fará? Veja, ele foi impedido de enganar o mundo inteiro durante os 1000 anos, porque não há ninguém para enganar. Agora que todos os ímpios foram ressuscitados, ele sairá para enganar as nações. Essas nações são boas ou más, que estão nos 4 cantos. Algumas pessoas pensam assim, e eu não quero ridicularizar ninguém, mas apenas ser biblicamente honesto nesse ponto, eu ouço as pessoas dizerem Gog e Magog. Isso é a Rússia e a China? E elas tentam fazer com que Magog soe como Moscou, ou algo do gênero. E dizem que os Gog são os descendentes dos asiáticos na China. Volte ao capítulo 10 de Gênesis. Gog era um inimigo do povo de Deus, era uma tribo antiga. Magog significa da matriz, ou os descendentes, ou os filhos de Gog. Gog e seus filhos. Você percebe que em todo o Apocalipse está escrito. Você tem a noiva de Cristo em Apocalipse 12. E seu remanescente, seus filhos, temos a Babilônia e suas filhas. Temos Jezabel e sua filha Atalia, que perseguiram o povo. Você tem a esposa de Herodes, Herodias, e sua filha dançam para que João Batista perca a cabeça. Temos essa confederação de mãe e filha na Bíblia que persegue o povo de Deus. Portanto, Gog e Magog representam os inimigos do povo de Deus de todos os tempos. Agora, se você não acredita em mim, deixe-me terminar de ler meu versículo aqui. Fico empolgado, mal posso esperar para lhe contar. Eles sairão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. O texto diz 4 cantos da terra, não diz Rússia. Isso significa norte, sul, leste, oeste. Eles cobrem toda a terra. Para reuni-los para a batalha. Esse é o fim definitivo da batalha do Armagedom. O início da batalha do Armagedom é antes dos 1000 anos, quando se diz que o dragão faz guerra contra a mulher. A última parte da batalha é no final dos 1000 anos. O número é como a areia do mar, e eles foram sobre a largura da terra, estão cobrindo o planeta. E cercam o acampamento dos santos, a cidade amada. Abraão buscava uma cidade que tivesse fundamentos, a Nova Jerusalém. Amém. Portanto, abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, e eu lerei algumas coisas fabulosas. Eu disse a vocês que não é possível entender o Apocalipse, a menos que leiam outras passagens da Bíblia. Veja bem, vou começar em Isaías, capítulo 24, versículo 19. A terra é violentamente quebrada, a terra é fendida, a terra é extremamente abalada, a terra cambaleará como um bêbado, esse é o grande terremoto, e cambaleará como uma cabana. Sua transgressão será pesada sobre ela, cairá e não se levantará mais. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas o exército dos exaltados e na terra os reis da terra, e eles serão reunidos como prisioneiros que estão reunidos na cova. Para onde vai o diabo? Para o abismo sem fundo. E serão encerrados na prisão. E depois de muitos dias, 1000 anos, serão castigados. Agora observe o texto. Vá para Ezequiel capítulo 38, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Rosá, Mesaque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosá, Mesaque e Tubal. Eu o farei voltar, porei anzóis em suas mandíbulas, e o levarei para fora com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos esplendidamente vestidos, ou seja, para a batalha, uma grande companhia com paveses e escudos, todos eles manejando espadas. Pérsia, Etiópia e Líbia. Ele inclui todos os inimigos aqui.
Com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas na casa de Toregum, do extremo norte, e suas tropas. Por que se diz norte? Isso não significa a Rússia. Satanás disse, quero me sentar nos lados do norte. Isso significa o lugar mais alto. E todas as suas tropas e muitas pessoas com você. Essa é uma batalha, a grande batalha do dia de Deus, quando todos os ímpios vierem contra o Senhor. Leia o versículo. Ezequiel 38, vá para o versículo 8. E depois de muitos dias, a mesma coisa que Isaías disse, isso é depois dos 1000 anos. Vocês serão visitados. Nos últimos anos vocês virão à terra, aqueles que foram trazidos de volta da espada e reunidos dentre muitos povos nas montanhas de Israel, que há muito estavam desoladas. Qual era a condição do mundo? Desolado. E eles foram tirados das nações e agora todos eles habitam em segurança. Os justos estão na Nova Jerusalém. Você subirá vindo como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem. Isso é o que lemos na Revelação. Eles cobrem a terra como a areia do mar. Você e todas as suas tropas e muitas pessoas com você. Assim diz o Senhor Deus que naquele dia surgirão pensamentos em sua mente e você fará um plano maligno e dirá: subirei contra a terra das aldeias não muradas para lutar contra a Nova Jerusalém. Irei a um povo pacífico que habita em segurança, e todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Ezequiel 38, versículo 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Deus, assim diz o Senhor, naquele dia quando o meu povo Israel habitar seguro, porventura não o saberás? Então você virá do seu lugar, do extremo norte, você e muita gente com você, todos montados em cavalos, uma grande companhia e um poderoso exército. Você virá contra o meu povo como uma nuvem e cobrirá a terra, e isso acontecerá nos últimos dias. Eu os trarei contra a minha terra para que as nações me conheçam e sejam santificadas em mim. E chamarei a espada contra Gog em todas as minhas montanhas, diz o Senhor Deus. A espada de cada um será contra o seu irmão, e eu os trarei a julgamento com pestilência e derramamento de sangue, e farei chover sobre ele e suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de granizo de fogo e enxofre. Não diz Deus que chove revelação de fogo e enxofre? Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações. Elas saberão que eu sou o Senhor. Isso é o que você está lendo na abundância de Apocalipse. Tudo foi extraído de Ezequiel e Isaías. Temos que conhecer o contexto dessa grande batalha final que está ocorrendo. Nesse momento crucial, tudo vai parar. Satanás vê todos os ímpios que já viveram, e ele disse, há mais de nós do que deles. Ele não mudou, não se arrependeu. Ele diz, vamos atacá-los. E ele se reúne, ele ainda é um ser poderoso. Tenha em mente, o mais poderoso do universo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 4 foi o primeiro ser criado, Lúcifer. Ele toma seu poder e inspira todas as multidões de mortos, e eles não recebem corpos glorificados. E não sei exatamente, Deus os junta para que saibam o que está acontecendo, mas eles estão funcionando, certo? E ele diz que podemos tomar a cidade, e eles, em vez de se arrependerem, e sabendo que estão do lado de fora, eles ainda estão dispostos a ouvir o diabo. Deus está se preparando para destruir os perdidos. Há pessoas na cidade que amam algumas pessoas que estão do lado de fora. Deus ama os perdidos. Deus tem de mostrar que não tem escolha. Mesmo depois de 1000 anos, quando eles saem de seus túmulos, ainda estão prontos para dar ouvidos a Lúcifer. E ele lança esse ataque. A Bíblia diz que ele está solto por um tempo. Não sabemos quanto tempo é esse. Eles preparam os instrumentos de batalha. Eu não sei. O texto diz que Moisés recusou os prazeres do pecado por um tempo. Foram 40 anos no deserto. Não sei quanto tempo é, mas por um período de tempo ele os reúne e vai ter Napoleão lá. Ele terá Alexandre, o Grande, Júlio César, haverá alguns grandes líderes. Ele dirá, podemos tomar a cidade. Mas antes que eles lancem seu ataque, o que acontece? Ele interrompe tudo. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. E os mortos foram julgados de acordo com suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Você percebe que naquele momento todos nós nos encontraremos novamente. Jesus disse que está chegando o dia em que ele reunirá todas as nações diante de si e elas serão separadas. Ele terá as ovelhas, que são salvas, e os bodes que se perderam. Você sabe por que os bodes estão perdidos?
porque os bodes usam seus chifres para dar a bunda. Toda vez que Jesus diz, você precisa me seguir, eles dizem, bem, eu o seguiria, mas eu pararia de fumar, mas eu seria batizado, mas todas essas desculpas e racionalizações, e ele separa as ovelhas das cabras. Todos estão lá, esse grande dia de julgamento. E diz que o servo bom e fiel entra na alegria do Senhor. Eu estava com fome e vocês me deram de comer a quem tinha sede. O Senhor me deu de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estive doente e vocês me visitaram. Eu estava na prisão e o Senhor veio a mim. Eles dirão, Senhor, quando foi que fizemos isso? Assim como o fizestes a um destes mais pequeninos, meus irmãos, a mim o fizestes. E ele se volta para os bodes, os ímpios, e diz, eu estava com fome. Vocês não me deram de comer a mim, que estava nu. Não me vestiram. E assim como não o fizestes ao menor deles, não o fizestes a mim, porque eles não amaram seus irmãos, eles estão perdidos. Haverá um grande dia de julgamento. Os salvos estão na cidade, os anjos bons estão na cidade, Cristo está na cidade, todos os ímpios estão fora da cidade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito serão exaltados acima da cidade. Todos o verão naquele dia. Ele estará em seu trono branco. E naquele momento ele julgará todos. Você percebe que Deus não coloca todo mundo em fila como o departamento de veículos motorizados. Um por um você entra. E isso levaria 1 milhão de anos. Ele julga as pessoas. Ele faz com que suas vidas passem diante delas. Elas veem como ele fez tudo o que podia para salvá-las, mas elas estavam preocupadas demais com o pecado. E, por fim, todo joelho se dobrará. O que acontece depois que os ímpios são julgados? Como eu vivo, diz o Senhor. Quantos? Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Ao nome de Jesus, Filipenses 2, versículo 10. Todo joelho se dobrará, dos que estão no céu e dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. Até mesmo o diabo será finalmente forçado a se curvar diante de Cristo e dizer, Deus é bom e eu estava errado. Que ao nome de Jesus toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Cristo disse, Satanás, prostre-se e adore-me. Ela disse, não, adore somente a Deus. Satanás vai se prostrar e adorar a Jesus. E ouvi uma grande voz do céu, uma multidão no céu dizendo, verdadeiro e o quê? Justos são os seus juízos, todos nós declararemos. Deus é bom. E então, nesse momento, quando perceberem que a situação é desesperadora, Satanás dirá, não, ainda não é tarde demais. Lutem contra a cidade. E todos eles vão se voltar uns contra os outros, como acabamos de ler em Gog e Magog. E todos vão se culpar mutuamente e haverá caos e derramamento de sangue. E o fogo descerá do céu vindo de Deus. E eles serão julgados. Essa é a 11ª pergunta. O que acontece depois? O fogo desce do céu vindo de Deus e os devora. Alguns queimam mais do que outros. Cada homem é punido de acordo com o que merece. Amém. Há vários graus de recompensa, bons e ruins. Todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida é lançado em um lago de fogo. Durante o julgamento de Noé, houve um dilúvio e somente os que estavam na arca foram salvos. No final, haverá um dilúvio de fogo e somente os que estiverem na cidade serão salvos. Amém? Você quer estar na Nova Jerusalém? Você quer estar em Cristo? Ele é a arca. Você está permanecendo em Cristo? Quem permanece nele não peca, a menos que você permaneça nele como a videira. Você não produzirá frutos. Precisamos estar em constante comunhão, caminhando com Jesus. Amém. Número 12. Agora é aqui que a coisa fica bonita. Quando o fogo se apagar nas cinzas deste planeta purificado, ele não vai queimar para sempre e sempre e sempre. O texto diz que ele se transformará em cinzas. Depois que o fogo se apagar, o que Deus fará por seu povo? Eis que eu faço o quê? Eu crio novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. E amigos, se o diabo foi expulso por pecar, nós não vamos entrar pecando. Você precisa abandonar seu pecado, arrepender-se de seu pecado. Você pode fazer isso por meio de Jesus. Você pode ser uma nova criatura e viver uma nova vida. Este mundo não é assim. E ficamos distraídos com nossos telefones celulares, a mídia e o entretenimento. De alguma forma, achamos que é tudo isso. Não é isso. Isso é planejamento para o que realmente importa. Não deixe que o diabo o distraia com as preocupações desta vida para que você perca a eternidade. Você pode viver para sempre. Jesus quer lhe dar a vida eterna para que você não pereça.
De acordo com sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E onde será isso? Abençoados são os mansos, eles herdarão a terra aqui. Ele vai criar um novo mundo aqui. Deus tinha um plano original. O diabo bagunçou tudo. Deus não vai deixar que o diabo faça o que quer. Ele diz, vou fazer o que comecei a fazer. Vou terminar o que comecei. Neste mundo vou criar um paraíso. Só que será um upgrade. Porque Deus vai transferir a capital do universo para o nosso planeta e viverá conosco. E a Bíblia diz que veremos sua face. Que privilégio. Nós o veremos face a face. Essa será a maior felicidade e alegria de todas. Que possamos habitar na presença de Deus. Pergunta 13. Onde Deus e os justos finalmente viverão? E o tabernáculo de Deus está com os homens e ele habitará com eles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Número 14. O que os redimidos experimentarão na Nova Jerusalém e na Nova Terra é um mundo sem mais dor, sem mais tristeza, sem mais doença, sem mais morte, sem mais morrer. Não haverá mais maldade, não haverá mais crime. Alguns ficarão desempregados. Não haverá mais polícia. Não haverá mais advogados. Não haverá mais médicos. Quero dizer, nós apreciamos o que você faz agora, mas você pode procurar outra ocupação. Vocês podem dizer amém? Então o coxo saltará como um coração. A língua do esterco cantará. O pastor Doug terá cabelos nas costas. Todas as coisas serão restauradas. E ele quer que vocês participem desse reino, amigos. Quantos de vocês querem estar lá? Jesus pagou um preço incrível. Ele morreu e sofreu por cada um de seus pecados. Que pena se ele o disponibilizasse para você. E morresse por você em vão, porque você não se voltaria para ele. Acredite nele. Ele quer lhe dar um novo coração, uma nova vida. Não importa quais são seus problemas. Jesus é maior. Vocês acreditam nisso, amigos? Posso orar com vocês? Pai do céu, por favor, abençoe essas pessoas para que elas possam experimentar esse novo nascimento. Salve-nos de nossos pecados. Queremos estar prontos para a sua primeira vinda. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe, amigos. Quando será a nossa próxima reunião? Terça-feira à noite. Viemos da Califórnia. Por favor, venham do Brooklyn. Venham do Queens. Aqueles que estão assistindo, estamos falando sobre a besta do anticristo. Não percam isso. Deus os abençoe e tenham uma boa noite.